Estamos voltando com o programa Encontro com a Justiça, hoje diretamente do Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, transmitido pelo site www.redejuridicatv.com.br e, naturalmente, pela Rádio Família. A terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça alcança nível gerenciado do SIGA. Olha só, uma premiação muito justa para a terceira vice. O Tribunal de Justiça também acumula índices superiores a 80% de solução de problemas na Semana Nacional de Conciliação. A presidente do Tribunal de Justiça falou sobre soluções alternativas de conflitos em seminário, e essa é uma boa pergunta para o nosso candidato, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. O que ele acha das modalidades alternativas de solução de conflitos, como a mediação, como a conciliação, como a arbitragem. Mas antes vamos fazer as perguntas dos nossos ouvintes. Sandra do Recreio, muito obrigado, Sandra, pelas suas perguntas, pela sua participação no programa Encontro com a Justiça e nesse debate, que é o primeiro debate realizado no Brasil com candidatos à presidência do Tribunal de Justiça. A Sandra quer saber, desembargador Luiz Fernando, quem determina o salário dos magistrados? Muito obrigado, Sandra, pela sua participação. Agradeço também a participação da Sandra e a resposta é fácil, a lei. Quer dizer, a Constituição prevê que tanto na esfera federal como na estadual, quando se pretende, ou é a época de aumentar o salário, a remuneração dos magistrados, o Poder Judiciário, pelo órgão competente, se for na esfera federal, é o Supremo Tribunal Federal, se for na esfera estadual, é cada tribunal de cada estado, mandam um projeto para o Poder Legislativo correspondente. O que quer dizer isso? O Poder Legislativo correspondente ao STF é o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. O Poder Legislativo correspondente aos tribunais estaduais é a Assembleia Legislativa daquele estado. A Assembleia Legislativa daquele estado, então, vai votar o projeto do tribunal e encaminhar, se for aprovado, a sanção do governador do estado. Então, existe aí um folclore que às vezes é um pouco divulgado, de que os juízes determinam seus próprios salários. Nada mais ilusório, na verdade, é a lei, e uma lei que passa pelos três poderes: iniciativa do judiciário, aprovação pelo legislativo correspondente e sanção pelo Poder Executivo. Portanto, Sandra, quem determina o salário dos magistrados é você, eleitor, que escolhe os representantes do povo, que na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal deliberam sobre esse aumento. Luísa, lá do Meier, muito obrigado, Luísa, pela sua participação, e ela quer saber por que a eleição do Judiciário não é aberta para a população votar. Obrigado, Luísa. A sua pergunta dava para realizar um congresso, né? E não apenas simplesmente responder uma pergunta, porque é um tema complexo esse. Mas eu poderia responder o seguinte: há poderes que são assentados, são estabelecidos na vontade da maioria, os poderes executivo e legislativo, por isso submetidos ao crivo de eleições periódicas. O judiciário não é submetido ao crivo de eleições, por quê? Porque alguém precisa garantir os direitos das minorias. E os direitos fundamentais inscritos na Constituição Federal, né, o direito à saúde, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito do consumidor, o direito da criança e do adolescente, todos esses direitos, que são direitos fundamentais, seria difícil estabelecer um critério de votação direta e popular para eleger os membros do Judiciário. Imaginemos, por exemplo, o que diria um candidato a um cargo de juiz numa associação de proprietários de imóveis. Provavelmente queria desocupar os imóveis quando não houvesse pagamento o mais rápido possível. Mas esse mesmo candidato que depois comparecesse a uma associação de locatários, a uma associação de inquilinos, diria que ia resistir bravamente
a qualquer tentativa de desocupação dos imóveis sob despejo. Quer dizer, o judiciário é um poder que ele se assenta no cumprimento e na garantia dos direitos fundamentais. Enquanto o legislativo e o executivo se assentam na vontade da maioria, mas a vontade da maioria na democracia não é absoluta. Nada é absoluto na democracia. Então é preciso que haja um contrapoder, que é exatamente o poder judiciário, para examinar, por exemplo, quando os poderes executivo e legislativo cometem inconstitucionalidades, quando eles violam os direitos dos cidadãos. Esse poder é o poder judiciário, que por isso mesmo não pode estar submetido ao controle de maiorias, porque senão ele só decidiria a favor da maioria. E quando a Constituição estivesse do lado da minoria, quem decidiria? Então, na verdade, o judiciário é um contrapoder, é um poder para controlar os abusos dos outros poderes e é um poder principalmente para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. E por essa razão, o critério de escolha dos membros do judiciário jamais poderia ser o de eleições populares. O Gilmar, lá de Irajá, eu vou fazer a pergunta do Gilmar, mas já vou eu mesmo responder, desembargador Luiz Fernando. Gilmar de Irajá, muito obrigado pela sua participação. Ele diz assim: como nós, cidadãos comuns, podemos confiar no judiciário se uma técnica que cumpria o seu dever e puniu um juiz foi prejudicada? Como confiar num judiciário desse? Gilmar, eu vou responder a sua pergunta porque a produção do programa pretende, no mês de janeiro, provavelmente, convidar o juiz em questão, Dr. João Carlos, para um programa em que ele vai ser colocado para responder às perguntas dos ouvintes dos jurisdicionados. E a nossa intenção é convidar para esse mesmo programa a citada funcionária. Vamos dar oportunidades para que cada um debata com os nossos jurisdicionados, com os nossos ouvintes, a posição de cada um. Gilmar, posso garantir a você que você, como nosso ouvinte desse programa, chegará à sua própria conclusão depois de ouvir as duas pessoas envolvidas nesse caso. Então, é compromisso da produção deste programa trazer ao encontro com a Justiça não só o juiz, como também a funcionária do Detran, e neste programa os nossos ouvintes farão as perguntas que quiser e as pessoas envolvidas responderão e vocês tirarão as suas próprias conclusões. Juliana Lemos, lá de Belford Roxo, obrigado, Juliana. Eu também vou fazer a sua pergunta, mas não vou direcionar ao candidato, porque não é uma pergunta específica para o candidato responder, mas nós nos colocamos à sua disposição para ajudá-la na resposta dessa pergunta. Ela diz que ela é aposentada há 18 anos, nunca teve correção do reajuste da sua aposentadoria e pergunta se isso é certo e onde pode recorrer. Ora, Juliana, existe no site da Previdência Social uma ouvidoria e você pergunta, porque claro que não é certo que você não tenha o reajuste da sua aposentadoria, portanto, você deve recorrer à própria Previdência Social, que através da ouvidoria vai lhe responder, entendendo melhor o seu caso e dar a solução correta. Muito obrigado, Juliana, pela sua participação. Desembargador Damasceno. Desembargador Luiz Fernando, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário nos encaminhou aqui 6 perguntas. 2 delas o senhor já respondeu diretamente, outras 3 o senhor já tratou também, que é a questão da promessa de valorização dos servidores, né, das despesas do Tribunal de Justiça com contratação, né, de pessoas e locação de veículos. Então, restou uma pergunta aqui do Justiça, do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, que eu vou fazer para o senhor, assim como uma pergunta da Associação dos Magistrados. A pergunta do Sindicato de Justiça é a seguinte: temos uma ação famosa sobre os 24%, cuja discussão eterniza-se há décadas. Em 2010, conseguimos o reconhecimento e o pagamento administrativo da dívida, ainda que parcelada em 4 vezes. No entanto, não houve, até o momento, o pagamento dos valores retroativos aos últimos 5 anos, fruto da prescrição quinquenal. Vossa Excelência vai resolver este problema negociando pagamentos atrasados e sepultando de vez um problema que se arrasta há mais de 25 anos? E a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a MAERJ, cujo presidente Rocidério se encontra aqui presente, né, nos encaminha a seguinte pergunta: qual seria, na sua opinião, a importância das associações de magistrados para o fortalecimento do judiciário?
E tem também uma pergunta do desembargador Rogério de Oliveira Souza, que acaba de chegar neste exato momento de uma viagem, por isso não veio para cá, né, ele estava em férias, viajando para o exterior, mas telefonou, dizendo que o está ouvindo, e faz a seguinte pergunta: o senhor vai continuar construindo prédios, ampliando espaços, quando em razão da informática, cada vez se demanda menos espaço para o exercício das atividades? Então, o senhor tem aí 3 perguntas: 24% dos servidores, o papel das associações de magistrados e a construção de prédios no Poder Judiciário em tempos de informática. Obrigado, Rogério, diretamente de Paris, fazendo a pergunta. Bem, a primeira é a dos 24%, né? 24%. De Justiça. Eu aproveito para cumprimentar os diretores do Cine de Justiça que se encontram presentes e dizer que sempre tive e pretendo continuar a ter um diálogo muito próximo com o sindicato. A questão dos 24% já foi reconhecida pelo tribunal, pelo órgão especial, como direito líquido e certo. Foi objeto de atos administrativos de sucessivos presidentes. Então, é lógico que se há um atrasado a compor, não deixando de tomar conhecimento, de levar em conta aquele problema das limitações orçamentárias, o correto é sentar com o sindicato e verificar as disponibilidades orçamentárias. Isso nós sabemos que não pode ser usado fundo especial, porque é despesa de pessoal, mas procurar depois com o executivo do Estado, o governador do Estado, uma solução, porque é um direito que já foi reconhecido, e se já foi reconhecido, e a partir do momento que o sindicato e que vários sindicalizados postularam individualmente, deixou de se falar em prescrição, né? Naquele momento não se fala mais em prescrição, porque houve a postulação. Se essa postulação ainda não está atendida, não há que falar em prescrição, de maneira que a minha intenção, dentro das limitações que eu sei que encontrarei, e até de vez em quando vem me avisar que a limitação do orçamento está muito presente, muito forte, mas eu não acredito em problema sem solução, tirando a morte. E assim mesmo, para quem tem fé, ainda há uma possibilidade posterior. Está bem? Agora a segunda, que a importância das associações de magistrados para o fortalecimento do judiciário. Pergunta da Amaerge. Olha, as associações de magistrados, meu querido presidente Cossidélio, elas nasceram com uma função mais reivindicatória. No início, né? Elas reivindicavam, eram grêmios culturais, promoviam palestras, mas talvez de uns 20 ou 25 anos para cá, elas se tornaram órgãos de trabalho e de atuação institucional. Quer dizer, eu acho que é mais uma presença da democracia participativa. Não é só o tribunal que fala pelo judiciário. A associação de magistrados, porque não há judiciário sem magistrado. Não é? Eu já disse que os juízes, o conjunto dos magistrados é a alma do judiciário. Um judiciário que não tivesse magistrado seria um judiciário sem alma, um judiciário robotizado, um judiciário que não fosse correspondente às suas finalidades constitucionais. Então, o que eu vejo hoje é que as associações de magistrados têm esse caráter. Elas têm uma atuação institucional, elas oferecem sugestões de projetos de lei, elas oferecem propostas de emenda aos projetos que estão em trâmite no tribunal, elas dialogam também com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo, desempenham uma atividade de diálogo com os poderes executivo e legislativo, e elas estão, a meu ver, dentro do Poder Judiciário. Não são associações civis simplesmente, que elas têm uma característica especial. Os seus integrantes são os que são os que compõem a integração do Poder Judiciário. Então elas têm uma característica que refoge um pouco a uma associação civil comum. É uma associação formada por magistrados que são membros de poder, que têm deveres específicos e têm direitos específicos. Daí a atuação institucional, que hoje só se pode aplaudir, que a Associação dos Magistrados Modernas não são corporativistas. As associações de magistrados, quando elas nasceram, elas tinham que ser corporativistas. Elas quase tinham que pedir licença ao tribunal para poder funcionar. Hoje não é bem assim. Hoje é o quadro da democracia participativa e elas têm uma atuação muito nítida no plano institucional e muito necessária ao tribunal, muito necessária ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é monolítico, não é?
Ele se forma por um diálogo com aquelas entidades que estão fazem parte da sua constituição, não é? E até com a sociedade civil. E até com a sociedade civil também. E a outra do desembargador Rogério, que é o co-apresentador do programa, mas estava viajando. O desembargador Rogério, qual é a indagação? Ele sobre a construção de prédios e ampliação de espaços, quando, em decorrência da informática, demandam cada vez menos espaço para a atuação. Meu querido colega e amigo Rogério, seja, em primeiro lugar, bem-vindo à Terra, né? Em segundo lugar, eu agradeço a pergunta, que já em si contém uma resposta, porque, na verdade, algumas administrações do Judiciário tiveram até que se dedicar a construções, porque os nossos prédios, alguns deles, estavam caindo aos pedaços. Eu mesmo fui juiz na comarca de Cantagalo, e eu me lembro que quando nós saíamos do fórum à tarde, eu e os serventuários, o escrivão tinha que cobrir os processos com um plástico, porque chovia dentro do fórum, e se não tomasse aquela providência de cobrir os processos com plástico, no dia seguinte não encontraria processo, provavelmente. Se estivesse chovendo, não encontraria processo. Então, houve um tempo, sim, em que foi necessário dedicar atenção às instalações físicas do Judiciário. Pode haver uma exceção nessa ou naquela comarca, mas hoje a maioria das comarcas já tem fóruns funcionais. O fórum não precisa ser luxuoso, não precisa ter ostentação, mas precisa ser funcional e oferecer conforto para os juízes, para os servidores e para as partes e testemunhas. Precisa oferecer conforto. Não se pode entrar num fórum e se pensar que está entrando num mafuá, numa situação totalmente absurda, totalmente desrespeitosa com quem trabalha ali ou vai ali buscar o seu direito. Agora, no momento, eu acho que o Rogério tem inteira razão. Essa questão das construções, eu acho que já tem que ceder lugar a outras questões. Não é mais prioridade. Por exemplo, construir uma lâmina, já se falou em construir outra lâmina aqui no nosso tribunal. Nem que fosse de barbear, né? Porque já tem lâmina demais. Em qualquer farmácia. Isso vai ficar cortante. Pois é, fica desembargador, cortante, né? Candidato, eu lamento ter que impedir a sua locução, mas vejam bem, senhores ouvintes, os magistrados também têm problemas. Não pensem que a vida do magistrado é essa doçura, não. E, a propósito, o candidato já se manifestou em diversas ocasiões sobre diversos aspectos de um órgão que se imiscui, que se mistura na função julgadora dos magistrados. Chama-se o Conselho Nacional de Justiça, que tem a sua razão de ser sob diversos aspectos, mas em outros, às vezes, impõe determinadas condições que impedem, bloqueiam o sentido do julgar, do livre julgar. O que é que Vossa Excelência pensa sobre o Conselho Nacional de Justiça? Eu penso, desembargador Antônio Carlos, como foi mencionado na sua indagação, que o Conselho tem a sua razão de ser na esfera administrativa. Ele é um órgão recente, ele nasceu na emenda constitucional 45 de 2004, então ele é muito recente, e às vezes ele sai das balizas ou dos limites que devem determinar a sua atuação. Vou dar um exemplo aqui. O Conselho uma vez baixou uma resolução determinando que o juiz que se considerasse suspeito nos autos deveria remeter as razões da suspeição à corregedoria estadual, se fosse de primeiro grau, ou nacional, se fosse juiz de segundo grau. Ora, declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo e mandar para uma corregedoria os motivos da suspeição parece uma anedota, aliás, sem muita graça, né? Então, o que aconteceu? A AMB entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, que de imediato suspendeu aquela medida abusiva do ponto de vista legal do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele faz muita coisa boa, ele tem seus méritos, ele tem a sua razão de ser, principalmente com relação a tribunais que eram autoritários e não queriam se adequar ao império da lei. O Conselho veio suprir uma lacuna. Agora, ele não pode se imiscuir em atividade jurisdicional. Ele, às vezes,
faz do cachimbo a boca torta, faz do uso do cachimbo, a boca fica torta e ele entra onde não deveria entrar. Agora, por exemplo, essa semana ele teve uma atividade meritória que foi organizar a Semana Nacional de Consolidação, que o desembargador Ciro Darlan já referiu. E isso aqui é o futuro do judiciário realmente. Nós não podemos nunca, dentro daqueles números que foram mencionados aqui ao longo do programa, pretender que o processo judicial continue a ser a única fonte da composição de conflitos, a única fonte da composição de litígios. Nós temos que ter, ao lado do processo judicial, os métodos alternativos de prestação de jurisdição, que são exatamente conciliação, mediação e arbitragem. É preciso, é fundamental. Eles não são um método alternativo, não, eles são o método alternativo. Esses métodos de conciliação, mediação e arbitragem é que vão salvar o judiciário dessa avalanche de processos. E veja como é interessante, conciliação, a parte, evidentemente, está participando da conciliação. Na mediação, embora haja um mediador, haja uma figura que conduz a negociação para o acordo, as partes estão participando, não é? E na arbitragem, as partes elegem o árbitro, tem alguma margem também de discrição. O que se vê aí? Mais uma vez, a presença da democracia participativa. Quer dizer, o judiciário passa a ter a presença da democracia participativa também nesses métodos alternativos de prestação de jurisdição. Conciliação, mediação e arbitragem. Então, isso é fundamental para o futuro do Poder Judiciário. Consta da minha plataforma e eu pretendo dar todo o estímulo e toda a força a esses métodos alternativos de prestação da jurisdição. Exatamente para que a jurisdição fique reservado o papel que lhe é próprio. Por exemplo, direitos indisponíveis. Nunca vai poder ir para arbitragem, nem para mediação, nem para conciliação. O direito indisponível é com o juiz de direito. Então, essas fronteiras precisam ficar bem demarcadas e nós precisamos desses métodos alternativos de jurisdição. Luiz Fernando, nós queríamos que o senhor, em 2 minutos no máximo, sabemos que o senhor é bastante conciso, aliás, o senhor defende o fim do juridiquês e do latinório nas nossas relações, o senhor foi bastante claro, um belo comunicador. Eu queria que em 2 minutos Vossa Excelência se despedisse dos nossos ouvintes, tocando de passagem da questão das prisões, dos excessos de prisões, porque nós vamos encerrar o nosso programa dentro de 3 minutos. Olha, nós estamos num recinto que nós podemos dizer que é sagrado para o direito brasileiro. Aqui ao lado desse salão do júri, fica o Salão dos Passos Perdidos, que é o título de um livro do ministro Evandro Lins e Silva, aliás, da admiração, eu sei, do doutor Damasceno, o Evandro Lins e Silva e outros, Humberto Teles, enfim, uma série de criminalistas famosos, faziam disso o Salão dos Passos Perdidos, porque era exatamente onde eles andavam, caminhavam, enquanto esperavam serem chamados para produzir a defesa neste Salão do Júri, onde nós nos encontramos. Então, esse recinto é um recinto sagrado, porque advogados e juristas dos mais renomados do país, por aqui, perfilhavam as suas angústias. Então, eu queria dar os parabéns à Rádio Família, aos queridos apresentadores do programa, dizer que persistam nisso. Esse trabalho é um trabalho pioneiro. O futuro do judiciário está no seu diálogo com a sociedade civil, está na sua capacidade de se fazer entender pela sociedade civil e de ser entendido pela sociedade civil. E esse trabalho super meritório, super bem encaminhado e sob uma inspiração extremamente democrática que a Rádio Família e que os doutores Ciro, Damasceno, Antônio Carlos e Rogério desempenham, é um trabalho fundamental para esse que hoje é um pioneirismo e nós fazemos votos, queridos amigos, que se torne uma regra geral no Poder Judiciário. Meus parabéns pela iniciativa do programa, pela continuidade do programa e longa vida a esse programa e ao diálogo com a sociedade brasileira. Nós queremos agradecer aos nossos ouvintes o prestígio da sua audição, também aos telespectadores da Rede Jurídica TV, www.redejuridicatv.com.br. Agradecimentos especiais ao áudio, o Edson Rodrigues, ao Kleber Galveias, daqui da DETEL, do Tribunal de Justiça, servidores do Tribunal de Justiça, e que também nos contribuíram para que nós fizéssemos história através deste programa, o primeiro programa de debate, apesar da ausência dos 2 candidatos, Luiz Sveita e Milton Fernandes de Souza. As cadeiras deles estão ali vazias. Com as cadeiras apareçam, pode sentar. Mas a presença de Vossa Excelência
bastante esclarecedora, dialogando com os nossos ouvintes, agradecendo também ao Roberto de Andrade, da Rede Lógica do Tribunal de Justiça. Sem esses funcionários, sem esses servidores, nada acontece na Justiça. Agradecendo aos câmeras, Rafael, Dudu e Marcos, e a transmissão maravilhosa da Rádio Família, através do nosso querido Marcelo Matos. Agradecendo ainda a direção da Rádio Família, ao Bispo Gleiber de Andrade, por nos ceder este horário precioso, e aos companheiros aqui de debate, Antônio Carlos Esteves e João Batista Damasceno, e o nosso retornando Rogério de Oliveira, pela preciosidade, pela grandiosidade deste programa e por nós termos feito história através da realização do primeiro debate entre candidatos à presidência de um Tribunal de Justiça no Brasil. Muito obrigado, ouvintes, pelo prestígio da sua audiência e até a próxima semana, quando teremos aqui a presença de um desembargador Fernando Foch, que vai falar justamente sobre as relações do judiciário com a mídia e a comunicação da justiça com a população. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.